Olá, amigos. Hoje eu vou apresentar aqui uma história, né? Uma história aí que houve no mundo há 60 anos atrás, um pouquinho mais de 60 anos atrás, em que é o seguinte: esse aqui é um típico rádio a válvula da época. Esse aqui é um Philips, rádio valvulado, 1954, já produzidos aqui na Philips aqui no Brasil. É um rádio muito bonito, que funciona muito bem, né? E é um rádio valvulado. Esse rádio aqui, ele representa uma história, né? Uma tendência que houve no mundo até a década de 50, em que todos os fabricantes fabricavam rádio a válvula, né? Todos os grandes fabricantes. E esse aqui é um rádio que não é nada portátil, né? Ele depende de uma energia elétrica, de uma rede de energia elétrica. Esse rádio em específico, ele consome em torno de 40 watts de potência e produz somente no máximo 1 watt de potência. Então 39 watts aqui eram desperdiçados. E esse aqui também era um rádio caro para a época, né? As pessoas podiam comprá-lo, mas geralmente compravam a crediário, né? Porque era um rádio muito caro para a época. Então havia muita gente que possuía o rádio, mas não era uma coisa tão difundida assim em toda a população, né? Foi então que houve um ponto de virada na história. Isso ocorreu lá nos Estados Unidos, mais ou menos em 1947, quando um grupo de engenheiros lá, do laboratório Bell, descobriram o transistor, né? Aí tem toda uma história sobre isso, né? Mas o fato é que o transistor na época foi considerado uma novidade assim, mas não útil ainda, porque não existia ainda um transistor para uso industrial, de forma massiva, né? Havia o conceito dele, né? E foi então que um japonês, muito jovem, o seu nome é Akio Morita, que um pouco mais tarde, iria fundar a Sony, a toda poderosa Sony, que vocês conhecem hoje em dia, né? Ele ficou sabendo dessa invenção, foi até os Estados Unidos, comprou o direito da patente, que na época era somente um conceito, porque não existia o transistor de uso comercial, né? Não existia, né? E levou isso para o Japão. E lá, depois de muito tempo, muitas dores e muitas lágrimas, os engenheiros deles lá conseguiram fabricar os primeiros transistores comerciais do mundo, né? Foi uma história muito interessante. E foi aí que houve o ponto de virada da história, onde o rei do pedaço era esse tipo de rádio, né? Um rádio grande, volumoso, nada portátil. Foi quando houve o ponto de virada, mais ou menos em 1958, onde esse amigo aqui, que é um rádio a transistor, esse rádio aqui não é Sony, tá? É um rádio Spica japonês, invadiu o mundo, né? E o rádio da Sony também invadiu o mundo, né? Então vocês podem observar a diferença de tamanho, né? E esse aqui já passou a ser um rádio assim de uso portátil, ou seja, as pessoas podiam levar a qualquer lugar, efetivamente, né? Então, por exemplo, alguém que saía para trabalhar de manhã, né? Em vez de comprar um jornal, podia ouvir as notícias pelo rádio, né? Ou eventualmente escutar música ou alguma coisa de entretenimento, né? Então esse rádio aqui, ele marcou uma virada. E foi mais ou menos nessa época que os rádios japoneses, inclusive a Spica e a Sony e outras marcas, invadiram em massa o mercado mundial, começando pelos Estados Unidos, né? E foi um grande sucesso. Foi a partir de então que os grandes fabricantes mundiais, né, começaram a apostar no transistor, porque aí já havia o transistor de forma comercial para ser vendido, né? Era um transistor ainda primitivo, tá, gente? Era um transistor que não tem nada a ver com o de hoje, né? Era um transistor baseado no germânio, né? Que hoje os transistores são baseados em silício. Então, e esse rádio aqui representa uma época, né? Então é um rádio Spica japonês. Vou ligar aqui Ele ainda funciona bem, né? Um rádio simples. Um desenho muito interessante. E esse aqui foi o primeiro rádio vendido em massa, rádio transistor vendido em massa no Brasil. Isso começou a partir de 1958 com a Copa do Mundo, né?
da Suécia, né? Então muitas pessoas ouviam nesse rádio a Copa do Mundo, mas também milhares e milhares de brasileiros já ouviam a Copa do Mundo nesse rádio aqui, tá? E o Rádio Transistor veio para ficar e foi um grande sucesso a partir de então. Agora eu vou encerrar meu vídeo aqui mostrando um pouquinho da mata aqui. Temos uma mata aqui preservada, uma mata muito bonita, muitos passarinhos. Não sei se vocês estão podendo escutar no fundo do vídeo aí os passarinhos, né? Na parte da manhã, é muito bonito. Então muito obrigado por assistir meu canal e até breve.